A pergunta dela tu já absorveu. Peguei. Mas o que tu viajou na vida dela? Não vou falar. Não? Aqui? Não sei. Quer falar com ela depois? A depravação que ela fez no palco, o deboche, a fé alheia, né? Que ela seja satanista, ok. É problema seu. Agora, debochar da minha fé? Então, o Brasil falta referências boas. Se você quer impactar esses jovens, a primeira coisa que eu digo pra você é, cara, seja autêntico. Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e esse é o Legends Talk. E hoje eu tô junto com meu parceiro aqui do Legends, Sérgio. Lenda Minotauro, junto aqui pra gente bater um papo ainda mais espetacular com outra lenda. Uau, que convidado. Lenda da inteligência emocional. Tá aqui, mestre Paulo Vieira. Que privilégio, amigo. Privilégio Que nosso. privilégio. Sérgio, você falou que ia trazer ele, eu não acreditei. Acredita em mim, cara? Oh, meu Deus. Não confia em mim? Agora você trouxe. Hein? Não, e o homem é brabo. Cara. Foi um WhatsApp e eu pensei, e agora? Será que ele vai me responder? E eu mandei o WhatsApp pela manhã. E ele não me respondeu de manhã, mas eu pensei, não, mas o homem é compromissado, né? Deve ter pouco compromisso. Aliás, ele me falou que não almoça sozinho nunca, tá sempre na correria pra lá e pra cá. Mas aí de tarde ele mandou assim pra mim: amigo, desculpa aí, amigo, a demora, vai ser uma honra estar contigo. Não foi assim? Obrigado, Paulo, obrigado por estar aqui. Amigo. E a gente já vai começar o papo aqui falando. Eu gosto de ler a bio, né? Eu gosto de ler a bio de quem vem aqui. Criador do método CIS, mais de 1,5 milhão de vidas transformadas. Fundador da Febracis, Escola de Negócio. Tá, esse é mestre Paulo Vieira e tem centenas de coisas mais que ele faz que não tá aqui na bio. E a primeira que eu quero saber é sobre algo que mudou muito a tua imagem. O físico, a mudança física. Me diz, Paulo, como que começou o interesse por mudar o shape, o corpo? Tá. Olha só, falar na verdade, né? Claro, aqui é o papo de lendas. Falar na verdade. Eu trabalho a mente humana. Método CIS, você vai ver pessoas que entram querendo tirar a vida e saem dali sem tomar remédio. Pessoas que entram, que emagrecem 30, 40, 60 quilos sem fazer regime. Então para mim, é aquela coisa de que a mudança tem que ser de dentro para fora. Isso era muito forte. Só que isso me acomodava muito, né? Eu fazia musculação, fazia atividade física, o suficiente para performar. Porque para mim a mudança vinha de dentro para fora, a beleza era de dentro para fora. Mas eu acho que a verdade, a maturidade, o estudo mostrou que a mudança é de dentro para fora, sim, mas também é de fora para dentro. E eu comecei a ver isso. Exigido pelas redes sociais, elas exigem muito da gente mostrar uma coisa que não é que seja mentira, mas uma coisa que seja atrativa, que seja aderente, né? Eu disse, cara, eu vou ter que mudar. E comecei a mudar muita coisa, né? Eu nunca gostei de me expor, eu nunca gostei de mostrar o que eu tenho, nunca gostei de mostrar minhas viagens, mas o jogo da internet diz, ou você mostra, ou você sai do jogo, né? E eu passei um tempo pensando, cara, saio do jogo ou jogo? Cara, vou jogar. Então, vou mudar o jogo agora. Então, eu vou mostrar a minha vida, vou mostrar... Esse cara... E eu saí mudando muita coisa, né? De fora para dentro. E mudei muito o meu visual, né? E a cada detalhe que eu mudava, botei cabelo. Cara, eu me vi diferente, né? Mudei meu guarda-roupa, eu me vi diferente. Mudei meus carros. Eu já podia ter feito isso há muitos anos. Eu tinha recursos financeiros para isso, mas para mim a mudança era de dentro para fora apenas. E eu saí mudando coisas. Mudei meu cabelo, cara, eu tô diferente agora. É algo externo. Eu mudei, eu tinha um problema de pálpebra porque eu não conseguia nem ler, que ela pendurava. Cara, uau, eu mudei, me senti mais jovem. Já fiz 3 cirurgias no nariz. E na última eu disse, cara, já que eu vou fazer cirurgia de novo, dá uma ajeitadinha no negócio aqui. Dá um toque aqui, pô, terceira vez que você... Agora dessa vez vamos ajeitar. E eu me vi diferente de novo. A imagem que eu via e o que as pessoas viam de mim e refletia para mim, eu vi que era uma mudança. E aí faltou a última mudança, que não era apenas ter um corpo que performasse, mas um corpo muito saudável. E aí olhando para você, malhando com você, olhei, né, 1 ano e meio atrás, verdade, nós dois malhamos juntos 1 ano e meio atrás, cara,
E eu não sou tão mais velho que você só é bem conservado, né? Ó, já me descobriram como velho, já. Pronto, é rápido. E aí, cara, eu tomei a decisão, cara, eu tenho ferramentas para fazer isso da minha mente. Por que eu não uso as ferramentas? Né? E aí, mudei meu mindset, mudei minhas crenças, entrei numa rotina de treinamento. Né? Eu treino todo dia 1h30, mudei minha alimentação, emagreci 24 quilos, Uau. ganhei 8 quilos de músculo, né? 24 de gordura menos, 8 de músculo a mais. Que é importante falar, porque as pessoas pensam no emagrecimento e esquecem de ganhar musculatura. E aí, só vejo isso, tá? E aí um corpo que emagrece, mas que não ganha musculatura, ele não fica saudável. Não é só esvaziar. E tu percebeu isso. Total. Não, eu tô com 57 anos, vivendo a melhor performance da minha vida que eu lembro. Antes disso, eu lembro de estar parecido com isso aos 25 anos. Hoje eu nado, faço 60 pôs de frente. Hoje eu faço método CIS, são 20 horas de treinamento do último dia, ininterruptas comigo, no palco. Cara, acabei, e aí pessoal disse, vamos dormir agora para viajar? Não, vamos embora, pega o avião agora. E já peguei o avião, já vim, cheguei aqui, tomei um banho de novo, vamos para o shopping, peguei meu filho, vamos para o shopping. É que a energia vai lá para cima, né? Cara, é diferente. Com o corpo sem estar inflamado, porque o descuido ao corpo nada mais é do que inflamar o corpo. E essa inflamação, ela sobe para a mente. E aí a energia e disposição vão embora. E tu tá sentindo isso na pele agora, porque a inflamação foi embora. É isso. E por que tu acredita que tem muita gente que tem uma mente muito evoluída, que trabalha desenvolvendo a mente dos outros também, mas não toma essa decisão e não muda o corpo? Cara, talvez ignorância, né? Ignora a importância, talvez como eu ignorasse, porque para mim era, se eu tiver performance, se eu conseguir dar conta do método CIS, se eu dar conta da minha atividade, cara, mas era pesado dar conta de tudo isso, eu não sabia o quão pesado era. Eu fazia atividade física, mas era pesado dar conta. E hoje, quando eu olho para trás, cara, quanto tempo eu perdi? Cara, quanto tempo eu perdi de vida? Mas aí que é onde, fechando aquele assunto, e depois que eu emagreci, cara, eu renasci dentro de mim. Eu renasci, minha autoestima aumentou. A forma que eu me vejo, meu nível de merecimento do que o mundo tem me dado, eu me sinto mais merecedor de coisas boas. Eu me sinto mais pertencente. Então foi uma evolução. Assim, calou a minha boca, a mudança é de dentro para fora. Cara, mas a mudança também é de fora para dentro. A imagem, né? Aí faz sentido toda a imagem. E o corpo, com a transformação do corpo, se sente tão bem quanto colocar um cabelo, quanto ajeitar as pálpebras, quanto se vestir bem. É isso. Fica melhor para se vestir. Mudou tudo. E esporte, Paulo? Pratica algum esporte? Que é que o Minotauro tá louco para fazer um MMA, alguma coisa assim, com alguém, sabe? Cara, eu tava me achando muito bom. Já é um faixa preta. Ele é black belt. Esse é mestre dos black belt. É diferente. Eu tava me achando muito bonzinho, eu comecei a lutar boxe agora. Começou mesmo? a fazer boxe? Que legal. Foi. Aí. Eu tô treinando boxe. Te dá muito reflexo, né? Um treino que até a velocidade de raciocínio tem que ser rápida no boxe. Muitos atletas de campeão de natação, de outros esportes, praticam boxe por reação. O esporte dá uma reação boa. Pela movimentação, né? Pela movimentação, né? E para mim, além dessa questão física, é, de novo, emocional. Minha vida é muito corrida, tudo é muito encaixado, os horários são... como eu estava dizendo, nesse ano, eu passei um mês fora do Brasil, mas quando eu cheguei, desde que eu cheguei, e já tem um mês, os almoços na empresa, e todo dia almoço na empresa, é com 5, 6 pessoas trabalhando. Um computador aqui, 7, 6 pessoas trabalhando, almoçando e reunião. Né? Então, a minha vida é muito estressante. Cara, e o boxe, cara, me dá é um lapso de tranquilidade, é um lapso de refúgio mental. O boxe para mim virou um refúgio mental. Mas tá pensando em desafiar alguém nas lutas ou não? Agora virou, né? Tem um amigo meu que é muito bom nisso. E se o cara me chamar, eu disse, cara, vou mandar meu irmão aqui. Cara, a gente é assim, ó. A gente é irmão, a gente é brother, vai nele, ele... Eu fui naquele evento que vocês fizeram no estádio Palmeiras. No Allianz. No Allianz. E o Charles do Bronx estava lá. Estava lá. Foi muito legal, deu um depoimento legal, assim. É legal, né? Você usar esse lance da luta, eu acho que mete muito a superação, o overcoming, que vocês no lado emocional usam bastante. Né?
A luta, ela é meio que um pouco da vida, né? A luta é um jogo. É um jogo que vai ter perdedor e vencedor. A gente tem que entender que a vida, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Infelizmente vai ser assim. Quiçá eu possa colaborar com alguém para fazer com que ele vença também, né? Mas, e não é porque tem um que vence e outro que vai perder. Não, uns não se prepararam para vencer e outros se prepararam para vencer. E a luta diz isso. A luta diz, cara, você tem que se preparar. Você vai ter que enfrentar desafios, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter ética no processo, no jogo, né? Então a luta, para mim, é uma escola da vida. Nós temos uma ONG com 5.000 crianças. Que legal. E a base dela lá é natação e luta, e todas as lutas. Nós temos 2.000 medalhas. É no interior do Ceará, uma delas, no interior do Ceará, e outra no bairro mais perigoso de Fortaleza. Cara, luta. Paulo, por que luta? Porque luta dá disciplina, luta dá respeito, luta, o menino põe toda a raiva para fora ali, aprende a respeitar a autoridade. Hierarquia. Tá entendendo? Hierarquia. É uma aula de vida. Para entrar no tatame, para sair, respeita o mestre. O espaço, né? A hierarquia para entrar no mundo empresarial. Ele respeita o chefe, a hierarquia, né? Ele sabe. Cara, a luta para mim é tudo. Assim, quanto para a educação. Na comparação da luta com a vida é perfeita. Inclusive, eu quero trazer aqui para a gente falar sobre preparação. Que as pessoas hoje em dia cada vez mais querem sair fazendo as coisas do nada ou de repente, de um dia para o outro, e se esquecem da preparação. E tu é um cara que fala muito sobre preparação, né? O que tu acha das pessoas que não se preparam? Ou como focar em se preparar, ou como mostrar para as pessoas que precisa da preparação, não é sair fazendo? A primeira coisa eu vou dizer, se cerquem de quem se prepara. Se cerque, esteja perto de pessoas que têm a disciplina da preparação, né? Para mim, você é um ícone disso, né? A gente conversando, Paulo, eu não treino tanto quanto as pessoas pensam que eu treino, só que eu sou disciplinado, eu treino todos os dias. Você não precisa se matar de treinar, mas você precisa treinar todos os dias. E aí olha para a tua barriga de tanquinho, é humilhante. Olha para o teu antebraço, que parece um rochedo. O antebraço do cara é um rochedo. Cara, você tocar é ferro, você está batendo em ferro, né? E eu disse, cara, você treina 5 horas por dia? Não, eu treino muito menos. 20 minutos. 20 minutos por dia. Mas a disciplina da preparação. Isso. Muitas pessoas evitam a preparação pensando que vai ser algo muito enfadonho, desgastante. Não. A preparação, ela pode ser curta, mas tem que ser inteligente e consistente. E você ensina para mim, você é um exemplo. Foi a partir de você que eu tomei essa decisão. Que honra, Paulo. Eu fico honrado aqui de ouvir isso, viu só? Cara, viu como eu antes da pandemia, eu ficava vendo, né, eu estava vendo os treinos do Sérgio, e a gente ficou a pandemia inteira aqui tentando treinar com ele. E eu não consegui. Eu nem sabia disso. Imagina, eu não consegui dizer ele. E as academias fecharam na pandemia, a gente ficou mandando aulas online. E aí quando a gente gastou mais ou menos as aulas, vamos ver a aula do Sérgio. E aí, todos os professores e alunos, a gente ficou vendo as aulas dele. Foi muito legal e estimulou. Pós-pandemia, achei na igreja. A gente estava ali no vou aproveitar esse gancho. Que massa, cara, saber disso. É demais também saber da tua parte, Paulo. Mas eu quero aproveitar aqui e trazer aonde que rolou essa conexão toda aqui com Deus. Porque aqui, quando eu me mudei para Alphaville, a primeira pessoa que falou, vamos lá na igreja, e me pegou pela mão e me levou, foi o Paulo. O Paulo me pegou e me levou para a igreja aqui, para a Lagoinha. E a gente foi aquela vez, fui eu e a Dominique, junto com vocês, contigo, com a Camila. E a gente não parou mais de ir, Paulo. A gente frequenta todo domingo, domingo, segunda e quarta. Porque eu ganhei um outro presente de um amigo aqui, que ele me botou lá no Carisma. Uau. Então eu tô segunda e quarta e a gente vai todo domingo. Tô fazendo Carisma. Então olha essa conexão, porque quando eu cheguei lá, que eu encontrei o Minotauro. Quer dizer, o Minotauro me conhecia, a gente já tinha se encontrado em alguns outros eventos, eu conhecia ele assim também, mas por alto, né? Não assim mais, com a intimidade assim mais próximo. Mas lá, quando o Minotauro apareceu, minha mulher, Dominique, deu uma cutucadinha assim em mim e falou, vai lá falar com ele. Aí eu cheguei lá e fui falar com o homem, né? Cheguei lá,
Pô, é só ali falar um e aí, e eu, e aí, gigante? E ele assim, e aí, quando é que vai me deixar com esse Ebs? E aí começou a nossa relação. Hoje a gente tá junto aqui no podcast. Perdi 9 quilos. Ó, já foram 9 quilos embora, começou a treinar. Engordei 4 porque eu vou operar meu joelho, mas agora vamos voltar. Né? Ele chegou no peso que ele lutava na época da alta performance. Caraca. Mudou bastante coordenação, equilíbrio. Foi muito legal os treinos com ele, porque foi seguido, muito treino seguido. Deixa eu fazer um depoimento. Por favor. Cara, cadê? Aqui. Pega você aqui. Eu tinha uma tendinite, como é que é? Uma inflamação. Uma inflamação no ombro. Bursite onde? Bursite. Cara, 2 anos. Nós treinamos. E eu tava com uma limitação. Eu disse, cara, tá doendo, não consigo. Aí você chegou assim, cara, é simples. E aí você pegou uma elástica no meu braço, disse, ó, encosta na parede, 1, 2, aquele elástico, a ligazinha. Os braços assim. Assim, aí depois, Amigo, eu já salvei umas 10 pessoas. Olha aí. Ah lá. Tamo junto duas vezes que eu fiz, 2 anos com bursite, 2 anos. Aquilo que você falou pra mim, cara, minha esposa já se curou, uns 5 amigos me curaram, pessoal na academia, o cara, eu vejo ele fazendo aquele manguito, né, como é que é? O manguito assim, né? Meu amigo, tem coisa melhor, vem cá, deixa eu te ensinar o que meu amigo me ensinou, faz assim, ó, aí o cara chega no dia seguinte, como é que é isso? Como é que é isso? Que loucura é essa? Bicho, aquilo é mágico, tu me ensinou, mágico, viu? né? Ó, quem sabe um dia a gente vai fazer no método CIS todo mundo lá, ó, vamos curar o ombro de todo mundo. Porra. Hein? Isso vai ser bom, hein? Encara essa? Esse é meu sonho. Te lembra que quando eu te encontrei, eu disse, não, Paulo, um dia ainda vou estar contigo no método CIS agitando aquela galera toda lá? Tu encara essa? Já encarei. Abril de 2025, aqui em São Paulo. Tá fechado, tô lá no pau. Vamos abrir um dia desse lá, abrir um. Não no início, porque o pessoal pode demorar um pouco a chegar, mas na entrada de intervalo, tá fechado isso? Fechado, tá aqui, ó, anunciado. legal, Aí. Então Aí, vamos ó. mudar tudo Lá, no método galera, CIS. a galera assistir. Que demais. Que demais. Então já você botar na rotina, o pessoal traz roupa de ginástica, tênis, que agora vai ter malhação. Mas essa já é a orientação lá, né? Porque as pessoas se roupa mexem leve, pra caramba. roupa leve. Venha com roupa Agora preparada pra se uma mexer. bermuda, uma camiseta que a gente vai treinar. Que Tá legal. fechado, tá na brincadeira pra quê? Tá fechado. Tá fechado total. Genial, cara, genial. Então é isso que o Paulo tá onde tá, né? Bom demais. Mas toda essa conexão aconteceu, comecei a frequentar a igreja. Que legal. E tu vê, são atitudes simples que podem mudar a vida de um, de outro. Um negocinho do ombro te ajudou outras pessoas, e isso faz a gente ir se conectando cada vez mais, né? Eu quero saber, Paulo, do lado coach agora, há muitos anos atrás, teve algum coach que te influenciou a começar toda a tua jornada? Porque da onde que o Paulo estava fazendo o que fazia e foi estudar isso, foi para trás desse tipo de conhecimento? Cara, a minha história foi muito estranha, porque eu não sabia o que era coach, e um cliente meu, eu era consultor, tinha uma empresa de consultoria, e disse, eu quero que você faça comigo o que você faz com a minha empresa. Eu disse, eu faço consultoria na sua empresa. Não, você faz coach comigo. O que é coach? Que ano isso? 99. Uau. 1999. E aí o cara disse, mas eu quero que você faça isso comigo. Eu disse, pai, eu não sei o que é. Não, você sabe, é comigo. Tá bom, então me dá 15 dias. Cara, no dia seguinte, cai uma folhinha embaixo do meu pé, coach em São Paulo, eu morava em Fortaleza. Coach em São Paulo, Randy Stefano, da Inglaterra, não sei o que, Estados Unidos, curso de 5 dias. O cara com formação em Harvard. O cara está me pedindo coach. Caiu uma folha de coach, não é por acaso. Como cara, assim caiu uma folha de coach? Assim. Era uma revista. Veja, Exame, eu não sei qual era a revista. Cai a folha de dentro da revista. Entendi. E encaixa no meu pé aqui. De filme, coisa de filme. No dia Uau. anterior, o cara disse que queria fazer coaching. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar a palavra coaching enquanto ferramenta de performance. E aí, o cara vinha de um banco, e no banco tinha um contratado para ele, fora do Brasil. E aí caiu um negócio aqui, aí eu pego o coach, cara, tá brincando. Aí, que era assim, 3 semanas depois,
vim para São Paulo, fiz, e aí minha vida começou. De coaching. Eu larguei tudo, larguei consultoria muito boa, larguei tudo para ser coach, amei aquilo ali, as ferramentas muito poderosas. E aí aparece Tony Robbins na minha vida, um coach, né? E falava de coach, ensinava metodologia de coach, e aí eu me mandei para os Estados Unidos para conhecer a metodologia dele. E aí, a metodologia, nós somos muito diferentes, nossos métodos são muito diferentes, mas o cara me trouxe a perspectiva de impactar multidões. Eu achava que só podia impactar 20, 50 pessoas no evento. Cheguei lá, tinha 5.500 pessoas. Uau. E o cara mudou minha mente. O entendimento de grandes eventos, ele me trouxe. E qual a grande diferença, como tu disse agora, entre o método Tony Robbins e o teu? Por que é tão diferente? Cara, o que o cara faz é extraordinário. Os dois têm resultados. Extraordinário o que o cara faz, mas eu acho que eu sou mais científico. Eu sou mais metodológico e mais científico. Tá entendendo? Ele inspira pra caramba, ele motiva muito, ele gera impactos muito fortes. O método dele gera um impacto, ele interage com as pessoas, gera um impacto muito forte, usa programação neurolinguística, é extraordinário, né? Mas eu acredito que o meu seja mais científico, mais metodológico. Entendi. Tá entendendo? O Paulo, eu, assim, eu vejo, né, o lado que você... Até meu irmão, eu acho que foi em Belo Horizonte. Foi, em Belo Horizonte. 2 vezes ou 3. Meu irmão mais velho. Você nem não conhece. Tá ali na plateia. Né? O meu irmão, acho que vai irmão advogado. Advogado, vai em Belo, treinou com ele. Ele e a mulher vai em Belo Horizonte agora. Então ele foi semana passada. Semana passada. E ele marcou até uns compromissos familiares. Tem o que no pau. E legal. E ele é um cara muito espiritualizado. Ele gosta muito desse teu lado também, família, espiritual. É um cara muito regrado, e que você puxa. E eu vejo que nem todos os coaches falam muito de você fala de religião, pode dizer assim, né? Cristo. Espiritualidade dentro. Assim, e eu vejo esse diferencial. Tem esse diferencial, você acha? É assim, primeiro tem um negócio, todo mundo que vem pro palco é chamado de coach, que não é. O cara que vem pro palco é speaker, é trainer, não é coach. Coach é um trabalho individual, né? Certo. Mas, o que eu penso? Eu penso que nós temos uma estrutura muito poderosa, que é o espírito, que é a base de tudo, espírito, a mente, razão e emoção e o corpo. Então, quando eu olho para mim, cara, eu não consigo, nem queria viver sem espiritualidade, sem essa conexão com Deus. Eu preferia não viver sem essa conexão com Deus. Sempre foi assim? Não, eu entendi o que era Deus, Cristo em 92. Né? Então, espiritual. Então, todo dia eu tenho um momento de oração, aprendendo com meu amigo a disciplina e a constância dele. Todo dia eu tenho 30 minutos de oração. Todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu faço minhas orações, todo dia eu profetizo, todo dia eu medito, escrevo o que eu aprendi. E eu só leio 2 capítulos da Bíblia. Mas o que eu posso tirar de melhor? Eu escrevo ali o que eu aprendi todos os dias, eu faço minhas orações todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu profetizo todos os dias, e eu me mantenho forte espiritualmente. E aí minha vida começa ali, e é todo dia. E depois eu faço meus trabalhos do coaching, da inteligência emocional, todo dia, 30 minutos também. Todo dia antes de dormir, eu leio 20 minutos. Eu tenho meus trabalhos científicos, eu todo dia estudo um pouquinho, mas pouco, eu também estudo pouco, 20 minutos. E 20 minutos estudando, funciona, 20 minutos todo dia funciona. Sublinho, marco, tenho um gravadorzinho, gravo, tenho aquele aplicativo de inteligência emocional, de inteligência artificial, que eu vou falando, ele vai gravando, depois ele mesmo resume tudo para mim, do que eu falei. Plaude. Então eu cuido da minha espiritualidade, da minha emoção, da minha razão e do meu corpo. Então eu cuidei da minha essência completa, então estou pronto para viver qualquer coisa na minha vida. Cuidei do corpo, da alma e do espírito. Eu me preparei para isso. Você está falando da preparação. Eu me preparo para tudo. Eu não quero só uma espiritualidade, ok, e o corpo? Mas ter só um corpo bonito? E as emoções? Totalmente. Eu sou muito inteligente, muitos currículos. E as emoções? Você é tão inteligente cognitivamente, e as emoções?
Ou você é um corpo bonito, bem-sucedido, e tua espiritualidade, que para mim é o que vai te dar uma essência verdadeira, que nós experimentamos isso, estamos experimentando isso junto, na conexão com Deus. Alinhamento, né? Pronto, esse alinhamento, acho que essa é a palavra. Uau. Quando eu fiz o método CIS, lá no Rio de Janeiro daquela vez, eu via que me faltava alguma coisa. E quando você até perguntou sobre balance, o meu lado espiritual estava nulo. Desbalance. Estava totalmente desbalanceado, porque eu não estava indo na igreja, não estava procurando Cristo. E eu senti isso, foi a primeira vez que eu senti, né, no método 6 contigo. Eu achava que eu era um cara, eu era trabalhador demais, eu era um super atleta, esportista, mas estava faltando alguma coisa. E a primeira vez que eu vi foi no treinamento dele. Falei, e demorou para me tocar e procurar. E daí eu conheci o André naquele dia. Por isso que eu ia falar. Fui lá, vi o Charles, pai e o Ivan Hollenberg me chamou, né? Ele falou, agora você vai ver um cara que vai mudar a tua vida. Aí eu tá ali, né? Já tava. O André desceu do palco, cara. Eu fui assim em direção dele. Aí ele falou, gigante, domingo lá, hein? Ô, gigante, domingo lá, domingo lá na igreja. Aí que tu começou a ir. Ué, eu comecei no evento dele. E olha que legal. Que o evento me fez também. Eu tenho uma premissa do sucesso humano, que é você estar no lugar certo, com as pessoas certas, e ali você experimenta a indicação, a informação, o saber, o conhecimento. Ele estava no lugar certo, que era o evento do Allianz, o Poder da Ação Experience, conectou com as pessoas certas. E quando você esteve no lugar certo, com as pessoas certas, você conectou com a espiritualidade, com o saber, com a informação, com o conhecimento. Se nós eu fui optarmos... buscar o conhecimento, mas ali, assim, não era totalmente espiritualidade. Não era, mas você estava nesse evento também. Mas você estava no lugar certo. E no lugar certo você vai encontrar as pessoas certas. No lugar certo, você vai ter um conhecimento, vai ter informação, vai ter unção. Vai ter a unção. A unção da conexão está lá. Putz. E com tudo isso fica mais fácil de ter o comportamento certo, né? Ou o comportamento adequado, né? Porque o comportamento de cada um vai se adequar à situação. E aí, Paulo, para quem está nos assistindo aí agora, da onde está nos assistindo, qual uma ferramenta que tu podia trazer aqui que quem está nos assistindo pudesse usar, talvez, num ritual em casa, assim como tu tem o teu ritual de oração, de estudo, qual ferramenta que por aqui, pelo vídeo, a gente conseguir assim, ajudar pessoas que estão em casa e que pode usar uma ferramenta simples. Não é para ser complicada, tem que ser simples. Quando a gente fala de coisas simples na mente humana, vira um pouco jocoso, né? Porque o pessoal não entende. Por exemplo, eu ensino a fazer o yes, 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 yes. Uau! E as pessoas ignoram a ciência, ignoram a neurociência. Eles não sabem o que significa. Quando uma pessoa faz isso, ela está produzindo testosterona. 30% a 40% a mais no seu organismo e livre, na saliva. Aquilo, a testosterona está sendo usada. E isso perdura 1h30, 2. Então, por 1h30, 2 horas, a pessoa não vai ter ansiedade, não vai ter estresse, ela não vai ter medos, ela vai agir com liberdade, tá? Vai construir uma estrutura sináptica emocional de coragem, de ousadia, se ela repetir isso ao longo do tempo. Mas as pessoas debocham. Olha que bobagem Porque é simples. O simples traz essa conexão de que é besteira. É que é besteira. Entendi. Assim, vamos olhar. Imagina se chegasse você, nós em 1903, alguém chegasse com uma seringa de vidro desse tamanho, uma agulha grossa, e dissesse, você vai tomar isso para você não pegar o vírus da varíola que está aqui no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, nós teve uma peste de epidemia de varíola, e a população foi vacinada com o exército ia nas casas, prendia as pessoas para vacinar. E elas viveram. Agora o cara diz, eu quero enfiar um ferro desse na minha bunda. Eu não vou deixar, porque isso é besteira, isso é maluquice. É a mesma coisa. Querem que eu faça yes, yes? Isso é besteira, maluquice. O que as pessoas ignoram é o efeito fisiológico disso, hormonal. Então, uma coisa que eu posso dizer é, faz o yes, 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 3 vezes por dia, e 3 vezes por dia, por 30 segundos com intensidade. E eu te desafio, você tem sintomas depressivos. E olha que interessante, porque tu disse que aumenta 30% a testosterona, a produção. E as pessoas estão preocupadas com depois dos 30 ou depois dos 40 perder 1% por ano da capacidade muscular por causa de testosterona. Tudo está ligado ao estímulo. É isso aí. O estímulo certo
O estímulo certo vai manter a musculatura, vai manter a produção de testosterona. E vai trazer resultados para o corpo que vai parecer o corpo mais jovem do que na identidade. É isso. Então são os comportamentos. Mas só uma coisa que eu achei mais interessante ainda é que quando eu falei, faz uma ferramenta simples, e tu mostrou uma ferramenta simples, mas tu disse que as pessoas ignoram. Ridicularizam. Porque é simples, tá bom. Mas se eu falo que eu vou apresentar uma ferramenta complexa aqui, tá? Bem complexa. Também dá um medinho, ou putz, o cara vai me ensinar um negócio complexo essa hora aqui. Então, entre o simples e o complexo, e aí? Como é que eu então eu não uso esse termo simples ou não uso o termo complexo? Como é que eu faço com que o entendimento seja mais aceitável? Você disse fazer uma... tipo assim, eu quero que traga uma ferramenta simples. Não, simples eles vão achar que é besteira. Se eu falo que é complexa a ferramenta, eles vão achar que, é muito difícil, eu também não quero. E aí, como é que eu vou apresentar essa ferramenta agora aqui para quem está do outro lado lá? Eu vou dizer, cara, vai viver tua vida, não me enche o saco. Tá entendendo? Vai fazer esse negócio, se não quer fazer também não faz. Só se ajuda quem quer ser ajudado. Perfeito. As pessoas que eu tive problemas ao longo da vida foram pessoas que eu tentei ajudar com muito esforço, mas elas não queriam ajuda. E depois isso se voltou contra mim. E se você pegar, você vai ver. Pega numa empresa, todos nós já vimos isso. Quem foram as pessoas que tiveram mais problema? Foi quem você mais ajudou, quem você mais amparou, quem você mais cuidou. É verdade ou não é? Eu não tenho problema com ninguém. Eu só tive problema na minha vida com pessoas que eu ajudei, tolerei e fui permissivo. Então, quando eu vejo a pessoa, cara, eu tenho tantas pessoas para ajudar, todo dia eu acordo, cara, quem é que eu vou salvar hoje? Qual é a ferramenta que eu vou criar, qual é o método que eu vou criar, qual é o livro que eu vou escrever, qual é a pesquisa que eu estou fazendo para salvar a gente. Aí quando chega uma pessoa, cara, enchendo o saco, questionando, cara, faz o seguinte, vai viver a tua vida, que eu estou ocupado em salvar quem quer ser salvo, ou ajudar quem quer ser ajudado. Porque eu descobri na minha vida que só se ajuda quem quer ser ajudado. E se quiser falar mal de mim, não vai ser o primeiro. Manda brasa, vai, fala mal, que, cara, Só emagrece quem quer emagrecer, né? Só fortalece quem quer, só é faixa preta, quem segue. Total. Paulo, quando eu participei lá do método CIS, eu percebi assim, tem exercícios que você encaixa no terceiro dia, né? Assim, o cara já está exausto. É isso. E eu tenho assim, na luta, você aprende quando você está cansado. Você já está fazendo um cansadão ali. Quando aquilo entra na tua mente cansado, é que realmente você vai realizar. Acontece realmente isso? Como essa mentalidade, né? Se conseguir fazer cansado, você vai fazer de qualquer jeito, né? É assim, o que eu descobri no processo? Quando a pessoa está cansada, ela se rende. Nós somos muito reativos, resistentes. É difícil a gente se livrar do que a gente sabe. Mas para eu aprender alguma coisa, eu tenho que abrir espaço para aquilo. E a gente resiste ao novo, resiste a uma técnica nova, a um fundamento de jiu-jitsu novo. A gente fica resistindo a uma tecnologia nova, um conhecimento. Resiste. Mas quando o cara está na exaustão, emocionalmente, ele o cara baixa a guarda, esse cara vem. E aí ele não tem mais julgamento interno. Não tem mais crítica interna. E ele assimila. As pessoas falam, por que o método CIS tem que ir até tão tarde? O último dia ele começa às 10 da manhã e vai até 7 horas da manhã do dia seguinte. São 21 horas de treinamento. Por que tem que ser tão exaustivo? Porque é nessa hora da exaustão que você se rende. Que você não critica, que você não julga, que você aceita. E é aí que você muda. É quando você está tão cansado emocionalmente, tão cansado intelectualmente, tão cansado cognitivamente, que você diz, cara, ok, vem, vá. E aí entra o paradigma emocional, as crenças são formadas, porque você para de se defender, de pensar, de lutar contra a mudança. Eu queria te perguntar aí uma coisa que me marcou, foi uma metáfora que você falou, e eu pedi para você contar para a gente, da vaca, né, que tinha uma... Conta aí para a gente, tinha uma família que tinha uma vaca. É longe. Aquilo me marcou, que a gente estava né, algumas pessoas fazendo, e me marcou quando aconteceu a situação, aquela pessoa se sentiu daquela maneira, olhou para mim, outra pessoa olhou para outra, ficou aquele clima, porque eu até tentei falar com a minha filha outro dia, assim,
Tô tentando levar minha filha no Tu método. tentou contar a história da vaca pra tua filha? Eu contei pra ela. Contei pra Contou ela. e resolveu com ela também? Qual a idade dela? Ela tem 24 anos. Leve ela. Eu lhe devolvo uma nova filha. Eu marquei. Não peça não. Ela mora na sua casa? Não, mas mora aqui em São Paulo. Aí é difícil, né? Porque quando é filho que mora em casa, você vai. Agora não mora, não depende mais, aí fica difícil dar uma hora. Eu até liguei, né, para o irmão do Samuel, que trabalha contigo, para marcar, e a gente marcou e eu não consegui. Tive um compromisso de trabalho, mas eu vou levar lá. Minha meta é levar ela esse ano. Ele se promete, formou, acabou de se formar. Ele promete entregar uma filha e uma mulher nova. Lhe prometo isso. Mas conte, não quero atrapalhar. Não vai contar toda a história aqui, vai, né? É bem rápido. Eram dois sábios, o sábio e o seu discípulo, e eles só tinham uma rotina, uma vida de caminhar pelo mundo, levando sabedoria, resgatando, ajudando pessoas, aprendendo, e o sábio tinha seu discípulo. E eles chegaram muito tempo cansados, exaustos, entraram num casebre bem pobrezinho, sedentos, o sol forte, sedentos, cansados, famintos. Bateram lá em uma moça jovem, bonita, mas mal vestida, 3 criancinhas lindas, felizes, mas mal vestidas, um casebre, chão de terra batida, teto de palha. E ele disse: olha, senhora, eu estou muito cansado, a senhora tem uma água para mim e para o meu discípulo, porque nós seguiremos viagem imediatamente, não queremos ser incômodo. E ela olhou compadecida: não, por favor, entra aqui. Sentou os dois e trouxe a água e desapareceu. Deu 10 minutos, ela volta com 2 copos de leite, quente ainda, espumante, tirado naquela hora, e eles beberam leite, famintos, cansados. Daí ela vem com queijo, vem com uma coalhada, e ele assim: que é isso? E ela toda orgulhosa: é a minha vaquinha. Aí abriu a janela da casinha pequena, que dava para uma areazinha onde estava a vaquinha dela. Essa é a mimosa, nossa vaquinha. E sua vaquinha dessa vaquinha nós comemos, bebemos, e quando sobra um pouquinho nós levamos à feira, temos um feijãozinho, um arrozinho, carne tem muito tempo que a gente não vê, mas quando ela está animada, põe mais leite, nós temos a carninha. E ele olhou para a pobreza, olhou para ela, uma mulher tão bonita, tão jovial, tão generosa, e ele perguntou: e cadê seu marido? Está naquela árvore lá na colina, tirando uma cestinha, porque essa época é quente, e ele gosta de tirar uma cestinha. Mas são 4 da tarde. Quando dá meio-dia ele vai para lá e volta depois do sol baixa. Ele está certo. Agradeceu tudo, tal. Ela deu um pedaço de queijo robusto para cada um e eles foram. Eles andaram na colina, indo embora, e anoiteceu, e o mestre disse para o discípulo: vai lá, volta e traz a vaca aqui. E o discípulo: o que ele vai fazer? Uma mágica? Um milagre? E tal. E o discípulo vem e traz a vaca. Já estava de noite, na beira do penhasco. O mestre disse: põe a vaca na beira do penhasco. Mas, discípulo, e se a vaca cair? O discípulo: manda, obedece que o mestre está mandando, põe a vaca. Botou agora, encosta a mão aqui na vaca e deita sobre ela. Encostou, e quando ele estava relaxado sobre a vaca, ele dá um susto na vaca, e a vaca se assusta, cai no precipício, e o rapaz olha a vaca, e morreu a vaca. E aí disse: agora a gente pode seguir viagem. Seguiu viagem, o discípulo muito magoado com o mestre, porque como é que mata a vaca da mulher? A vaca daquela família inteira, era o sustento deles, vão morrer de fome. Matou a vaca do pessoal. E o discípulo se magoou, deixou de seguir o mestre, muito magoado. 7 anos o discípulo juntando dinheiro para ir repor a vaca, com a consciência pesada. Como é que eu saí para fazer o bem e matei o sustento de uma família inteira? 7 anos economizando dinheiro, conseguiu economizar o dinheiro de uma vaca. Ele volta lá, no mesmo lugar, e vê uma casa de fazenda grande, aquelas casas de entrada de fazenda. Ele diz: mas é aqui. Aqui é a árvore, aqui é o riachozinho seco, aqui é tudo. E o cara olha para dentro, plantação, plantação, plantação. E ele bateu: ei, dá licença, aqui é a casa, não era a casa do seu João e Maria? Sim, mas agora está lá dentro, lá no meio das plantações. Por quê? Eu tenho um recurso, tenho um presente valioso para eles, que era moeda de prata para pagar a vaca. E aí vem, o cara leva num jipe grande, bonito, moderno, plantação de um lado, soja de um outro, de um lado, soja do outro lado, milho de um lado, arroz do outro, feijão. E 20, 30 minutos dentro de plantação de um lado para o outro, chegou numa casa linda, branca, de varanda. Ele disse: aqui é a casa do seu João. Uma funcionária da casa veio, bem vestida. Olha, ele quer falar com o seu João, com a dona Maria. E daqui a pouco vem a dona Maria.
uma jovem mulher bonita, bem vestida, chapéu, calça, cinto de vaqueira, camisa branca, um cintão. Pois não, jovem? A senhora é a Dona Maria? Ele reconheceu. Sim. Mas eu não estou entendendo, a senhora era pobrezinha. Ah, eu era. E o que aconteceu? Você acredita? Teve um senhor e um jovem que foram na minha casa, pessoas maravilhosas, mas naquele dia minha vaquinha se perdeu, subiu um precipício e caiu e morreu. Ele disse, foi. E meu marido foi lá, herói, pegou tudo, a pele, a carne, os ossos, fez dinheiro, sustentou a gente por algum tempo, com o resto que sobrou, comprou sementes, e nós plantamos as sementes, e plantamos, pedindo ajuda para os vizinhos, máquina emprestada, plantamos, e fomos comprando terra, e nós estamos aqui 7 anos depois, tudo isso é nosso. E o menino disse, depois que a vaquinha morreu? Era sim, depois que a vaquinha morreu, Deus nos ajudou. Então quer dizer que, porque a vaquinha morreu, vocês mudaram a cabeça e abdicaram daquele leitinho e construíram tudo esse império? Foi. Deus é bom, né, meu filho? E o rapaz olhou e disse, eu deixei o mestre, e eu culpei o mestre, e eu acusei o mestre de jogar aquela vaca no penhasco. Mestre é mestre, né? Muitas pessoas precisam jogar sua vaca do penhasco. Muita gente vive escorado num Numa trabalho vaca. que está ganhando aquele pouco, e acho que aquele pouco é suficiente, é isso que você quer dizer, né? Em tudo. O Minotauro Não, nesse mas método do vida, CIS, cara. ele empurrou a vaca dele. Não, vou te falar, Não assim, foi? pouco depois ali, eu fui num mês, assim, logo... Depois você ouviu essa tinha, metáfora. Eu tinha acabado, eu parei de lutar e eu entrei no trabalho no corporativo, eu comecei a entender que a vida muda, né, a gente pode se escorar em... Eu estava ali mais em academias, eu comecei a palestrar mais, eu comecei a abrir meu olhar, sair um pouco do conforto. Isso. Quer dizer assim, a gente é confortável em algumas situações, né? Jogou a vaquinha no precipício. Empurrou a vaquinha joga dele. aqui. Mas conta para nós, Paulo, isso no método CIS, por exemplo, algo que tu ficou sabendo que é curioso, que nem o Minotauro ouviu essa história e acabou um relacionamento. Acabou um relacionamento que ele viu que estava empurrando, Jogou a empurrar a vaquinha. jogou a vaquinha. Muitos fortalecem o relacionamento, porque Isso. faz sentido fortalecer, né? Mas no caso dele não fazia sentido, então ele empurrou a vaquinha dele. Tem uma curiosidade, algo diferente que aconteceu lá que tu falou, uau, caraca! Tem muita coisa. Tem muito. Tem gente que chegou lá, assim, várias pessoas. E vou contar uma vaquinha. O cara chegou com a amante lá. Chegou com a amante. Ele chegou com a amante. O cara é amante. Ele não foi fazer mestre com a esposa. Foi em outra cidade, foi mestre com a amante. E quando eu contei a história da vaquinha, o cara jogou a amante para fora. Cara, eu estou nessa zona de conforto com essa mulher, destruindo minha vida, destruindo meu casamento. Não é minha esposa, não é mãe dos meus filhos, não é a minha sócia. E eu estou nessa zona de conforto, é prazerosa, é gostosa, ela é muito mais jovem que a minha esposa, e tal, e tal, e tal. Cara, eu tenho que viver a verdade, isso não é uma verdade. E lá dentro, ele pediu desculpa para ela, pediu perdão a ela, acabou o relacionamento e foi para o outro lado. Só se viram no final, pagou o hotel, estava no hotel, mesmo hotel juntos. Ele disse, ó, paga teu hotel, fica no hotel que nós estamos, eu vou para outro hotel, eu te respeito, eu te entendo, me perdoa por tudo. Mas essa ferramenta da vaquinha, aquele exercício que o Paulo fez comigo, cara, Empurrou a vaquinha. empurra a vaquinha. Essa funciona, empurrar a vaquinha funciona. Muda a vida, né? Muda a vida. Porque tem muita gente que quer viver uma vida de mentira, né, Paulo? Se a vida não é correta, você fazendo as coisas certas, com princípios, tem tudo para não dar certo, né? Por que nós três chegamos onde chegamos? Porque nós enfrentamos o desconforto, enfrentamos o desprazer. Nós dissemos não para muitas vaquinhas e dizemos todos os dias não. Então, a prerrogativa primeira do sucesso humano é você adiar o prazer imediato por um prazer maior depois. Eu adiei o prazer daquela pizza hoje para ter um corpo saudável depois. Eu adiei a balada com os amigos para passar naquele concurso depois. Eu adiei a amante agora, adiei esse prazer imediato, joguei lá para frente para ser feliz no meu casamento agora.
Tá entendendo? Eu adiei esse prazer agora, desse amor fortuito, para ser feliz no meu casamento depois. Então, se você quer entender o sucesso humano, ele inicia em jogar as faquinhas, e dizer não para o prazer imediato, em prol de algo melhor e maior depois. É o que nós vivemos. Olha o desconforto dos treinos que você viveu, das lutas, das porradas, a sua rotina de treinamento, de exercício, disciplinada. E essa capacidade de dizer não para o prazer imediato, que está dentro de jogar vaquinha no precipício, e enfrentar o desprazer, para lá na frente poder colher algo grandioso, é o que nos trouxe até aqui. É bíblico, né? Acho que os momentos assim de maior crescimento, até de Jesus Cristo, né, de alguns grandes nomes da Bíblia, foram no deserto, né? Sempre falam no deserto, né? Tem aquele processo do crescimento, né, você sentindo, eu acho, desconforto, né? Desconforto. No desconforto. Paulo, todo mundo. Falando em desconforto, de que o Paulo tem medo? Se é que você não tem um mecanismo para tirar o medo também, né, Paulo? Mas ele tem, esse mecanismo ele tem. É difícil dizer o que eu tenho medo, cara. Cara, assim, medo. Não lembra de alguma coisa que tu deixou de fazer por medo? Porque assim, tem dois tipos de medo. Tem um medo saudável. Cara, eu não piloto uma Kawasaki 1000 cilindradas. Se eu for pilotar, e eu pilotei um tempo desse, eu pilotei com medo. E o medo me fez andar bem devagarzinho, e tal, e tal, e tal. Tá entendendo? E quando eu acelerei, o medo veio e disse, opa... O medo te mantém vivo. Tem um medo saudável, que me mantém vivo e responsável e atento às consequências. Tem um medo patológico, que me trava, que me freia. Então, esse medo patológico, cara, eu não tenho. E talvez eu não tenha, porque eu não tenho medo de errar. Tá entendendo? Fazer coisas boas e errar. Cara, pronto, eu tenho medo. Eu posso falar um palavrão? Poxa. Claro. Cara, eu tenho medo de fazer merda. Porque se eu fizer merda, vai ter alguma consequência. Viu o palavrão do Paulo? Merda. Esse é o palavrão dele, né? Legal. Isso aí. Eu tenho medo de fazer merda. Eu tenho medo de errar, fazer uma bobagem. Cara, porque se eu fizer, vai ter consequência. Esse é o meu medo, cara. Eu sei o que eu devo fazer, eu tenho consciência. Bom, eu não quero fazer merda. E tu sabe, eu vou ter consequência tu sabe disso. O teu alcance, né? Tu sabe o quanto de pessoas que tu impacta. Ainda tem isso. E tem uma responsabilidade muito grande. Paulo, e quando você né, começou a ajudar pessoas, qual foi aquele clique que você teve? Eu posso escalar isso para milhares. Porque tem, né? Eu posso ajudar. Hoje eu estou ajudando 1000, mas eu posso ajudar uma parte porque hoje em dia, se você for em todas as capitais do Brasil, o percentual das pessoas bem-sucedidas, ou já fizeram o teu curso, ou já alguém já indicou, né? Porque já é um percentual bem alto pelos números que você faz, né? Quando você percebeu que você poderia dar escala aí? Cara, dá honra quem tem honra, né? Foi Tony Robbins. Em 2008, eu tinha meu método, funcionava meu método, já me impactava muito profundamente as pessoas. 2008. E já era transformador, muito transformador. E aí eu fui pro Tony Robbins. E eu não permiti. Ali, foi, cara. Tem vários lugares. Né? Cara, acho que foi em Orlando a primeira vez que eu fui. E eu não permitia que meu time botasse mais de 55 pessoas. Não, era 35. Não, Paulo, deixa eu botar mais. O pessoal quer fazer isso. Não, eu não quero perder a qualidade, cara. Eu quero impactar, não quero perder a qualidade, eu quero impactar vidas. Não. 55. Cara, quando eu chego lá no evento dele, tinha 5.500. Eu não deixava passar de 55 e tinha lá o numerozão, 5.500, foi até uma coisa meio... Eu disse, cara, e eu vacilando, eu podendo impactar muito mais vidas. E ali eu destravei. E aí eu comecei a montar um curso transformador que pudesse escalar. Então, assim, 55 foi para 200 e transformou. Aí foi para 400, transformou. Então, à medida que eu ia vendo que eu conseguia entregar o mesmo resultado, eu deixava expandir. Ia aumentando, eu ia escalando, eu ia transformando, ia melhorando, estudando muito. E hoje nós temos, nesse último, tinha mais de 12.800 pessoas. Uau, meu Deus.
5 mil e poucos no BH, na presencial, e dentro das nossas unidades, mais 77 lugares acontecendo método simultaneamente. Porque Qual a média? tu faz ele num local e faz os outros simultâneos, né? Eu faço ele presencial, onde eu tiver, o próximo em São Paulo, e nas unidades da Febracis, são 35, Brasil e mundo afora, acontece, e cada unidade abre mais cidades e acontece, em hotel, em salões como esse e tal. Então foram mais de 12.800, eu não tenho um número aqui, mas eu parei na contagem em 2.800. Só de detentos gratuitos foram 3.800 detentos, presos. Presos? Você faz uma parte social? Já treinamos mais de 52 mil detentos, 29 mil policiais gratuitamente e 52 mil detentos. Olha bem. É genial, né? Mexe com muita que atinge gente, todo né? mundo. Sabe que eu recebi também detento que saiu da cadeia e foi fazer educação física, porque lá dentro fazia meus treinos também, olha que doido. Sem equipamento, fazia lá dentro. Me diz, Paulo, qual o próximo desafio do Paulo? Desafio pessoal. Pessoal, Mudou o shape, atinge cada vez mais pessoas, a família tá legal, tá bonita, filha casou, tudo acontece nessa família, né? Cara, eu primeiro tenho que me recuperar da filha fora de casa e o filho agora estudando nos Estados Unidos, tá? Eu tô com o meu salvadorzinho da pátria de 9 anos, que é quem está em casa hoje, meu filho menor. Mas de desafio, assim, hoje Deus me deu muito mais do que um dia eu pensei, né? Do que eu pedi, na verdade, né? Então, monetariamente, eu quero mais. Pode vir, vem. Eu não tenho problema em receber. Cara, pode vir que eu não tenho problema em receber. Comprei uma casa nova agora nos Estados Unidos, linda. O dobro da anterior era grande. Comprei uma casa o dobro do tamanho da anterior, na Flórida. E lindíssima, né? Que eu entendo que foi um presente de Deus também. Mas isso não me alegra. Não, vou legal. Já estou doido para voltar, mas legal. Não me alegra. Eu tenho 2 vontades, cara, e eu entendo que são meus 2 grandes desafios. Meu casamento hoje está extraordinário, meus filhos só me dão alegria, né? Relação com meus pais, irmãos, eu tenho pai e mãe vivos, extraordinário. Eu sinto que eu estou em déficit comigo, numa conexão mais profunda com Deus. Estou louco para fazer o carisma e não consegui agenda, estou louco para entrar no carisma, não consegui agenda. Né? Isso para mim é um objetivo muito grande. E minha esposa, a gente estava no Sorrentino, ela foi para BH, para o Moriá, é um retiro. Moriá, fala muito bem. Tem que ir, cara, é transformador. Uau. É Zenete, pastora Débora, e ela saiu de lá do Sorrentino correndo para lá. E eu sou próximo para lá, já tenho dado, passar 7 dias imerso lá. Então eu estou em déficit com a minha espiritualidade, eu acho que 30 minutos por dia é legal. Legendários chegou a fazer também? Fiz Legendários. Legal? Legal, tem que fazer. Fez não? Não fiz. Fala Cara, sério. Ele tá inscrito há um ano. Diz que Legendários são mais fortes, né? Cara, eu machuquei meu joelho, aí 2 trabalhos. Né? Tem que ir. E aí, Paulo, vai vir um Legendários do Paulo? A gente teve um Legendários no meu ecossistema, ano passado, vamos fazer agora um gigante. Acho que em maio vai ter um Legendários. Tá com um joelhinho bom já. Prepara teu jeito para maio, tá bom para maio? Aguenta? Tá nós dois lá. Maio ainda não, ainda. Mas tá bom, vai de muleta, cruzado, cara. Vou raspar meio. Vai de muleta, ele vai de muleta. Ele vai de muleta. Rola não, viu, amigo? Qualquer coisa eu te dou uma mão lá, eu te dou uma carregada, fica tranquilo. Aí eu te com ele eu carrego. vou, porque Vambora. se der ruim, sabe que Nós alguém vamos levar o Marcos Rossi vai ladeira também. Marcos Rossi acima. quer ir junto. O Marquinhos? Quer ir junto, ele veio aqui segunda-feira. Cara, meu parceiraço, passei agora falando horas com ele agora. Ele falou, agita lá o Legendário que eu quero ir, mas tu me carrega, sério. Eu falei, te carrego. Uau. Vambora. Caraca. Uau, aí Vambora. vai ser bonito, hein? Você quer ver? Melhor carregar ele que te carregar. Olha, Marcos Rossi, vocês sabem que o Marcos Rossi é um cara, um gênio, um cara inspirado, mas que não tem braço, pernas nem braço. Ele estava no ecossistema do Tony Robbins e é maravilhoso. Alguém falar mal do Tony Robbins é um maluco, é um louco, é um insano. 7 anos lá no ecossistema. Hoje ele está dentro do meu ecossistema. Está na minha igreja, eu trouxe ele para a igreja, apresentei lá, levei ele para a igreja. E desde os Estados Unidos, quando ele entrou no nosso ecossistema nos Estados Unidos, em 7 dias ele teve mais mudanças que em 7 anos no outro ecossistema que não era o ecossistema que era a cara dele. É o poder de estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Se encaixa, né? Se encaixa Cara, naquilo.
tem o seu ecossistema. Né? Então, mas Paulo, só para responder, uma é minha espiritualidade, que eu sei que eu deveria mais, né? E que esses 30 minutos por dia é legal para manutenção, mas para mergulhar de verdade, onde eu quero chegar é pouco. E o segundo é ter no método CIS 15 mil pessoas mínimas em todos os métodos CIS. Uau. Um impacto maior do que eu estou gerando hoje. E vai. Já jogou pro universo. E esse Tá negócio, né, Paulo, de você querer, você pedir, você mentalizar, você, de certa forma, profetizar, né? Eu sei que você acredita nisso, né? Que faz parte do seu curso, é mental, né? Você jogar para frente. Eu estava conversando com o André até outro dia sobre... O André Fernandes. Pastor que da é Lagoinha. o nosso pastorzão, né? Tava lá em casa ontem à noite. Jantando com ele, e ele falou a maneira como ele pede para Deus, né? E eu acho que você é um cara espiritualizado, né? Como é essa sua conexão de pedir a Deus, né? Você pede quando você faz sua oração, e eu quero 15 mil, né? Você, como é o seu pedido, assim? Você acha que isso é curioso, cara, porque o cara vai tendo tudo que ele... Ele quer o bizu, sabe o bizu da prova? Tem o bizu da prova, ele quer o bizu da prova. Ele quer o cara tá tendo tudo, eu quero também. Como é a sua maneira de pedir a Deus, né? De mentalizar, de acreditar? Tá, vou te falar o que é que eu acredito. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim: matais, roubais, invejais e nada tendes. Né? Mata, rouba, cobiça e nada tende. E não tende porque nem mesmo pediu. Tem muita gente que cobiça o que o outro tem e nunca pediu, nunca teve o objetivo de ter aquilo. Então eu falo assim: matais, roubais, invejais e nada tendes. E não tendes porque não pedes. Aí vem: e quando pedes, pedes mal para esbanjar nos seus prazeres pessoais e egoístas. Então, assim, tudo que eu peço faz parte de um contexto. Tudo que eu peço faz parte de um papel, um posicionamento meu no mundo. Quando eu pedi essa casa, né, nova, eu disse: Deus, eu quero ocupar um novo lugar na sociedade. Eu quero um novo posicionamento. Eu quero que você me coloque no lugar, me prepare tudo que eu tenho ao meu redor para viver um novo papel de influência, fazer mais. Está entendendo? 22% do que eu ganho com a Camila, nós doamos. 22%. Tudo que eu ponho para dentro, eu dou. Né? Então, hoje a Camila estava numa lista de instituições que nós doamos há mais de 15 anos. E toda a gente tem que ver que é tanta coisa, e a gente estava validando hoje para o nosso financeiro, doa. Então, fora os 2 institutos, fora que a gente paga para acontecer o método CIS nos presídios, que é uma estrutura cara de internet, de transmissão. Então, 22% do que a gente ganha, a gente doa. Então, eu entendo assim: enquanto eu estou pedindo para influenciar e transbordar no mundo, Deus está me dando. Eu não peço: Deus, me dá essa casa. Para quê, meu filho? Ah, porque eu sou bom. Só para mim. Só para mim. Mas me dá isso aqui. Por quê, meu filho? Porque eu sou o cheiroso da tapioca do Ceará e eu mereço. Então, tudo para mim tem um significado. Um propósito. Um propósito. Então, tudo tem um propósito que é para o reino de Deus, que é para fazer diferença na vida das pessoas. Para transformar vidas. Para transformar vidas. Então, dá certo. Dá certo. Para mim está dando certo. Eu digo que é crescer, eu quero crescer, quero ganhar dinheiro, quero prosperar, eu quero viajar para lugares lindos, maravilhosos, mas eu também quero, na mesma proporção que eu quero crescer, eu quero contribuir. Isso que eu gero um gráfico. Eu tenho uma matriz, um gráfico matemático, que eu chamo do crescer e contribuir. Crescer e contribuir. E a minha premissa é: se o cara quer crescer 10 e se esforça para crescer 10, paga o preço, se prepara, trabalha, treina, tal, e contribui 10, é um gráfico que se encontra na extremidade, e aqui é o estado de fluxo da pessoa. Cara, quando o cara chegar nessa, meu amigo, tudo vai dar certo. Quando o cara realmente contribui poderosamente com o que ele tem de mais importante e contribui, é o órfão, é a viúva, é o faminto, é o desabrigado. Tá? Em Porto Alegre, na enchente, eu estava lá em Porto Alegre, sem ninguém saber, com o Vitor Sorrentino, cara, trabalhando desesperadamente lá. Tá entendendo? E ninguém soube disso, eu não falei para ninguém, não fiz política com isso. Mas estava no contribuir. Quem soube porque eu chamei para doar, cara, vamos doar, estão precisando. Né? Então eu contribuo forte, e eu contribuo com quem não tem nada para me dar, porque se eu contribuo com o meu aluno, você está trocando, né? Fazendo um jogo. Né? É um jogo, né? Contribuir sem esperar nada. Cara, é para quem não tem como me retribuir. O Minotauro está contribuindo até hoje. Tá? Agora a gente conseguindo está com um projeto construindo lá, casa lá. Chama Fight for Life, né? A gente começou em maio, aí começou com aqueles
jet ski. Gasolina pro jet ski. Jet ski de um quebra... E a gente... Comida, né? Comida, todo mundo foi. Isso lá em 78 carretas. Aí depois a gente começou o kit limpeza, muito matéria de limpeza. Aí a gente começou um movimento que foi seminários de luta pelo mundo. Começou aqui na Federação de São Paulo. E, né, os meninos aqui, tá aí o outro. Aí a gente começou a comprar os fornos né, cozinheiros do bem, forno industrial para os abrigos, né? Que o abrigo só soltava 600 marmitas, a gente começou a soltar 3.000, 5.000, e a gente pegou um estágio agora que a gente começou a pegar as casinhas de madeira. Então a gente, porque é moroso fazer uma casinha de madeira, porque não tem mão de obra, a gente soltou 20, está soltando 23, assinou ontem de manhã com o prefeito de Guaíba, a gente vai botar 40 casas, vai botar mais 40 casas, a gente vai botar 80 casas. Cruzeiro do Sul, a gente vai botar uma vila com 10 mil metros para cada pessoa. E de madeira? 10 mil metros, casinhas de madeira, casas de 40 mil reais. Mas muda a vida. Muda a vida. Casa até a primeira necessidade. Vou te apresentar aí, seu Paulo. Vambora. Um projeto lindo. Vamos divulgar, vamos investir. E nossa ideia, a gente começou esse projeto com o pastor também, né? Junto do pastor Alinor, que cuida do Instituto do David Leonardo. E aí o pastor me deu todo o direcionamento, ele saiu para outras funções do Instituto e a gente está tocando. Está muito legal. A gente se juntou há 3 dias com a Aliança Evangélica. Olha o que eu vou te dizer. Se você tem essa vocação de contribuir, por favor. Isso é algo de Deus, é algo divino. Desde 2008 a gente faz isso. Se você faz isso, você só tem que ter clareza agora dos teus objetivos. Se você tiver clareza dos teus objetivos, pessoais agora, pessoais, se você tem clareza dos teus objetivos, se você contribui, como você faz, ajuda como você faz, impacta como você faz, você só precisa agora ter clareza do que você quer para você e correr atrás. E trabalhar para isso. Cara, é sobrenatural. É porque você vem numa linha. O cara que se esforça ao máximo para os seus objetivos e se esforça ao máximo para ajudar vidas, cara, você entra no estado de fluxo. Deus não pode dar para o miserável. Ai, eu quero ajudar pessoas, Não dá, filho. Eu tô capenga aqui, eu quero ajudar pessoas. Não, você nem manda. Você tem que estar forte, você tem que estar vitorioso. Você tem que estar aguerrido, você tem que ser um governador, um espírito de governo, um espírito de reino. Cara, tem isso? Tem. Quer ajudar pessoas? Quero. E Deus faz, toma. Faz a minha vontade, cumpre o meu propósito e Ele vai te encher. Agora, se você tem uma alma pobre, não vai fazer coisas grandiosas por ninguém. Agora, se você tem uma alma rica, próspera, cheia de vida, de vontade, de garra, e uma vontade de transformar vidas, amigo, vai cair sobre a tua vida, vai despejar sobre a tua vida, Deus vai te empoderar, vai te fazer chegar em lugares que você já tem chegado. Eu te vejo, eu sei que tem sucesso, eu sei que você senta em qualquer mesa de qualquer rei, de qualquer príncipe da terra. O Luciano Hang, né, ele, cara, eu vi ele assim, eu falei, esse cara é a cara desse projeto. E aí peguei meu carro e fui bater lá na van, fui lá na cidade dele. E ele é extraordinário, acessível, humilde, generoso. O filho dele, né, o Lucas, nos recebeu, botou na sala dele, ele estava fora do Brasil, fez um call, e de lá para cá, né, o Você não andou de patinete lá na sala dele, não? O Fernandes, né, que nos levou até ele, e ele não estava. E aí ele voltou, o cara assim, ele já deve ter dado umas 60 casas. E toda vez... Doe em quem doer, e eu não estou nem lixando. Se o Brasil tivesse 10 empresários como o Luciano Hang, o Brasil seria completamente diferente. 10, só precisava 10 igual a ele. 10. Monstro. A generosidade, o amor, a humildade daquele cara. Bom, de coração. Putz, eu conheci ele, cara, e o cara para mim é uma inspiração de caráter, ética, de tudo. A gente estava entregando a casa, a gente foi para Mussum, né, uma cidade lá em cima, o rio subiu 36 metros, e um amigo meu passando em Mussum, eu falei, filma o cemitério. E aí ele filmando o cemitério ali, achou uma senhorinha catando os ossos. Era a coveira do cemitério, estava botando os ossos nas covas no lugar. E ela falou, vem aqui, meu filho, a Nossa Senhora está no lugar, está certinho. Né, arrancou tudo, virou tudo as covas, e a Nossa Senhora estava ali. Só a capa dela. Fica até arrepiado. Aí a dona Ivete, e o cara falou, e aí você? Ela falou, estou sem casa. Aí ele me ligou e falou, Rodrigo, a casa dela. Eu falei,
Hoje eu não tenho dinheiro, porque eu acabei de pagar minhas contas. Mas umas 3 semanas eu peguei um voo, fui para lá e dei a casa da senhora. E quando eu estava subindo, né, para lá para entregar a casa de Mussum, eu passei na frente do lajeado, na frente da loja lajeado, e aí passei, o helicóptero dele desceu, com o telefone dele, Luciano, vamos ali entregar a casa da Ivete. Cara, o Luciano, claro, passa aqui agora, passei na loja do lajeado, desceu, subiu o helicóptero, a gente entregou a casa da Ivete, e de lá para cá, eu acho que ele deu umas 60 casas. Ele se empolgou, ele é um cara, assim, um coração. Abraçava a Ivete, só faltou. Os funcionários dele, cara, são completos. Não é funcionário de 1 ano, é funcionário de 20 anos, 20 anos. Completamente apaixonados por Muda a eles. vida. E eu querendo entender mais dele, fala dele. Por que o senhor quer que eu fale do seu Luciano? Que eu quero aprender com ele. Ah, tá. Pá. Como é que ele aqui, como é que ele faz, como ele trata, tal. Há quanto tempo? 20 anos, 22 anos, 25 anos. Cara, Como é o Paulo empresário, né? Dentro da tua empresa, né, se você falar assim, quantos funcionários, como é o seu trato com os seus funcionários, você gosta de motivar, você quer que o cara... Cara, eu sou igual essa minha medalha aqui, ó. Sou igual essa medalha. Eu sou um cordeiro e um leão. Eu sou amoroso, eu beijo todo mundo, abraço todo mundo, motivo todo mundo. Mas, bicho, não faça bobagem 2 vezes não, porque não é algo feio e não cometa 2 vezes bobagem, porque aí eu viro o leão. E todo mundo sabe, cara, não erre 2 vezes, não erre algo por displicência. Cara, é excelência. Não espere que eu dê uma ordem 2 vezes. Cara, eu sou amoroso, eu beijo. Tem funcionário que eu amo, o cara vem, homem, eu abraço, beijo. Eu sou assim, tá entendendo? Mas, cara, hoje, quer uma hoje? O meu chefe de eventos, meu gerente de eventos, é um amor. É um amor. O Ivãozinho, eu te amo, Ivão. Desculpa a bronca. Eu cheguei pro Ivão, nós vamos receber hoje Semenzato, que é o rei das franquias, e João Apolinário, cara, o rei do varejo. E eu quero, que meu time planejou e tal, disse, vamos dar um porta-retrato do que está acontecendo naquela hora. Era um podcast, foi hoje. Podcast, quando ele sair daqui, eu quero que ele ganhe um porta-retrato dele, uma foto bonita dele, no meu podcast. Mas foto dele. E põe outra foto, eu e ele. Mas você dá um porta-retrato lindo, com a foto dele. Chamei a pessoa, você entendeu? Só para se tiver dúvida, é no porta-retrato do que estava acontecendo no nosso podcast hoje. Nós temos impressora de fotografia lá na empresa, e eu quero a foto dele, tá ok? Tá ok. Quando eu chego, ele botou a foto minha e dele no porta-retrato. Disse, eu disse, Ivon, como é que você botou a foto nós dois? Quer dizer, você está dizendo que eu quero que o cara ponha a minha foto na casa dele? Olha a prepotência, o cara vai botar no escritório dele a minha foto e ele. Cara, eu não vou pedir isso para ninguém. Era para ser só a foto dele. Aí eu olhei para ele, me aguarde, falei 3 vezes, se é verdade, o senhor falou 3 vezes. Disse, Ivon, caraca, tá entendendo? Então eu não gosto de erro. E erro por vacilo, eu não admito erro. Eu não quero falar 2 vezes. E não pode ser diferente. Se eu quero impactar vidas, se eu quero impactar milhões de vidas, cara, não cabe erro, não cabe... É um pensamento alta performance. É. Porque às vezes tem gente, tem entendimento. Meu irmão pensa assim, mas nem todo mundo é alta performance como você. Então eu demito. É rápido. Demito rápido, com amor, com respeito, demito rápido. Às vezes você está até ajudando a pessoa, né? Porque sempre. Se você não está, se você, daquele jeito meia boca dele... E se ajudando também. Se aquele jeito fraco dele, você achar que está certo, ele falou, se o Paulo não está reclamando, eu estou fazendo bem, né? E você realmente... Cara, a verdade é libertadora, cara, não está dando para estar aqui. Cara, vai onde você pode dar o teu melhor. Não está no ambiente certo. Vai onde você vai ser reconhecido, cara. Vai onde você consegue entregar. Se aqui não é teu local, não é o teu momento, vai para onde você vai dar um show, vai fazer o teu melhor, onde você é feliz. Porque se você não entregar comigo aqui, você não vai ser feliz. Uma vez, a gente tem um programa, né? Viver para Lutar. A gente está passando por vários dos melhores atletas do mundo. A gente foi para Oklahoma City, e tem a Oklahoma State University, né? E o Colt Smith, esse cara foi 2 vezes campeão olímpico, 6 vezes campeão mundial, um treinador, aquele cara assim... Eles estavam fazendo o pré-olímpico e ele falou, você tem que dar esse peso hoje. E o garoto não deu o peso, a situação dele, né? O pai morreu,
o garoto estava fumando, né? Estava fazendo besteira, bebendo, não dava o peso, pá, e o garoto com talento. E aí ele pegou o garoto pelo protetor de orelha, deu uma sacudida, aí deu uma dura e jogou para lá, e meu câmera quis encostar e falou, porra, ele está fazendo bullying contigo? Né? Quis jogar no garoto que está fazendo. Ele falou, se ele não fizer isso comigo, eu vou ficar preocupado, porque ele não gosta de mim. Uau! Porque ele não gosta de mim. Porque se ele gostar de mim, realmente é o jeito que ele trata as pessoas. Cara, eu pensei, cara, esse garoto, ele admitiu. Sabe o que aconteceu? O garoto foi medalhista, campeão olímpico. É isso. Entendeu? E não ia ser, cara. Então, às vezes, né, o alta performance, ele pensa... É você deu uma ideia exigente, de a alta alta performance é exigente e é desconfortável. Agora, você vai para outro nível. A alta performance é exigente, é desconfortável, mas te leva para um outro nível. Quer maciota? Então fica onde você está. Mas não vai ser comigo que essa pessoa vai estar. É o treino dele. É o treino dele com a gente. Quer o corpinho do jeito que tá, faz esse treininho mais ou menos. Quer de verdade, faz um treino intenso que funciona. Paulo, eu ia te pedir um conselho, mas eu acho que o Paulo deu dezenas de conselhos aqui nesse papo, que a gente está mais de uma hora aqui, vem um conselho atrás do outro, e eu tenho certeza que você tem que ter absorvido pelo menos um, tá? Depois coloca nos comentários aqui qual conselho que você mais absorveu, que mais fez sentido para você. Mas agora, você viu que bonito o nosso estúdio aqui? Extraordinário. É um estúdio gigante, isso aqui é um lugar de eventos, e a gente montou aqui esse Lindo. talk aqui na I3, né? A Casa do Empreendedor Digital. A gente montou tudo isso aqui e hoje a gente tem pessoas que estão aqui que fizeram questão de vir. O que acontece aqui? Me fala. Aqui acontece de tudo que o empreendedor digital precisa. Então a gente precisa de um espaço de eventos. Tem um espaço de eventos, tem um espaço para podcast, para talk, tem desenvolver produtos. Dá para fazer tudo aqui. Dominique, minha esposa, é CEO daqui, então ela está revolucionando esse espaço. Isso, Dominique entrou de CEO, entrou revolucionando, trouxe todas as pessoas que fazem treinamento com ela, e tem várias aqui hoje, e eu queria que pelo menos viesse uma pergunta delas para ti. Opa! Pode ser? Claro. Quem é que está disposto a fazer uma pergunta para o Paulo, aproveitar este momento aqui do maior coach, um mestre da inteligência emocional? Vocês querem fazer alguma pergunta? Olha lá vai. Ai, ai, ai. Lá vem uma pergunta de lá. Tem algum microfone ali? Alguma coisa para a gente conseguir só ouvir ali? Senão eu traduzo a pergunta dela aqui. Rapidinho. Que a gente já está se encaminhando para o finalzinho aqui. Muito bom, Paulo. Muito bom. Bate-papo bom pra caramba. Tem um monte de conselho, um monte de conhecimento. Ó, lá vem a pergunta. Hoje eu até paguei o jantar para antes da gente. Poxa, Você tá me colocando, sabe quanto custa isso? Sentar para pedir uns conselhos. Eu falei para ele assim, cara, não pode querer, é aprendizado. Aí eu falei, cara, vamos jantar antes, o Paulo vai demorar, a gente janta antes. Daí ele, quando eu vi, ele levantou e pagou. Eu disse, e aí, pagou? Ele, pô, mas nós vamos para um atendimento com o Paulo, quanto é que custa? Quanto é que custa? Saiu barato esse almoço aí. Vamos ver a pergunta. Telegram, e nossa, muito obrigada por todos esses conselhos, que nem ele falou, foi um turbilhão de informações, mas eu gostaria de saber se você já pensou em desistir alguma vez de todo esse propósito enorme de impactar pessoas. Se chegou algum momento que você falou, acho que isso não é pra mim. Com silêncio. Desculpa? Você conseguiu escutar? Desculpa, eu viajei. Não, tranquilo. Eu perguntei se você, em algum momento de toda essa sua trajetória de impactar vidas... Ô, Paulo, deixa eu só fazer a pergunta dela, tu já absorveu. Peguei. Mas o que tu viajou na vida dela? Não vou falar. Não? Aqui? Não sei. Quer falar com ela depois? Você não está sozinha. Você pode contar com pessoas. E se você não está contando mais com pessoas, é porque você quer atender a expectativa de todos. E você se esforça tanto para agradar as pessoas que elas não estão te valorizando, não estão reconhecendo o teu valor, porque você está se dando demais. E você tem pensado em desistir, você tem pensado em recuar, você sente falta do teu pai, de um homem
que te mantivesse forte, firme. Você está chorando sozinho em casa e não está deixando as pessoas te ajudarem. Você não está pedindo ajuda. Acredita em você. Você é muito mais do que você imagina que você é. Você vai quebrar a cara. Vai dar errado. Não para. Vai dar errado de novo. Não para. Você vai aprender em cada erro, você vai aprender. E tem algo extraordinário para você. Só seja ousada e não tenha medo de errar. Só isso. Não tenha medo de errar. Ouse. Errou. Sacode a poeira e vai de novo. Ouse. E você já cresceu. Não espere ser amparado pelo Pai, nem por ninguém. E não dê tudo para todo mundo. Não seja tudo para todo mundo. Viva a sua vida. Não queira atender a expectativa de tantas pessoas. Fechado? Essa foi o momento que ele disse que deu uma viajada na vida dela. Salva de palmas, gente. Salva de palmas. Para os dois, né? Salva de palmas para os dois também. Olha aí, surgiu o seu Thomas. Ah, papai. Thomas. Eu sou uma pessoa que já frequento alguns cursos do Paulo, já conheço já. E eu comunico diretamente com os jovens, com essa nova geração, a geração Z que vem aí. Qual a melhor maneira de eu mostrar para as pessoas, trazer consciência para elas do estado atual que elas estão hoje, para saber que elas precisam de mudança, porque o primeiro passo para a mudança é a consciência, mas o nível de consciência está tão baixo hoje em dia nesses jovens, que é um desafio ajudar quem não sabe que quer ser ajudado. E você está certo. Eles não têm de fato consciência, porque eles não têm referência. O Brasil está perdido pela falta de referência. Nós vemos artistas falando de obscenidade, promiscuidade, falando de depravação, né? Depravação, uma estrutura de depravação, estímulo à depravação. Você vê a Madonna, o que ela fez nos Estados Unidos, eu estava lá, ela não fez aquele papelão, ela é presa lá. Ela não fez lá, o que ela fez no Brasil, ela não fez nos Estados Unidos, mas fez no Brasil. Está entendendo? A depravação que ela fez no palco, o deboche, a fé alheia, né? Que ela seja satanista, ok, é problema seu. Agora, debochar da minha fé, debochar promiscuamente com a pornografia que ela trouxe aqui para o Brasil, que ela estimulou o Brasil. Então, o Brasil falta referências boas. Se você quer impactar esses jovens, a primeira coisa que eu diria para você é, cara, seja autêntico, seja verdadeiro, não seja midiático, seja autêntico, seja verdadeiro e mostre para as pessoas o que é ser um jovem autêntico, uma vida que tem valor. Porque quando você mostrar isso, porque falar é difícil, mas quando eles veem você, numa vida da sua transformação que você teve, de tudo que você mudou, quem você era e quem você é hoje, cara, é possível. Primeiro, é possível, primeiro ponto, é possível, tá? E agora eu tenho uma referência, assim, tá quente ou tá frio? Eu não sei. Se eu não tiver uma referência, eu não sei se está quente ou está frio, tá entendendo? Então, você precisa ser a referência que o mundo precisa, que os jovens precisam, e depois é fácil trazer eles num processo de mudança. E agora, como ser uma referência, sendo que eu não sou o ser humano perfeito, porque as pessoas levam as referências como elas endeusam as referências delas. Tem muita gente que imagina que te olha, te assiste e acha que você não erra, que você não tem problemas, que sua vida é perfeita. E eu sou um jovem também muito transparente, eu tenho meus erros. E como... Mas, vamos lá, vamos ver que erros são esses, né? Que erros são esses, né? A gente tem que entender o que é que eu estou disposto a errar. Lembra que eu disse, meu maior medo é fazer merda. Eu tenho medo de fazer merda. Né? Quando eu estava vindo para cá, eu chegava 8h10. Estava lá no Waze, 8h10. Eu ia chegar, chegou 8 horas. Eu disse, não vou mentir. Cara, eu chego lá para 8h10. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não quero nem mentir 5 minutos do horário, porque é mentira, é errado. Né? Então não tem medo. Então assim, eu busco ser autêntico e verdadeiro.
Eu busco ser responsável. A Saint-Exupéry, né, aquele livrinho, O Pequeno Príncipe, diz assim, você é eternamente responsável por aqueles que cativam. Então, assim, eu me esforço ser a minha melhor versão, se não por mim, pelos meus filhos, pela minha esposa, por quem eu inspiro, por quem eu treino. Então, assim, seja exigente com você. Nada além da verdade, nada além do que é justo, nada além do que é moral. Não se exija ser mais, mas, cara, se exija ser moral, ser ético, ser verdadeiro, ser honesto. Não abra mão. As pessoas, Paulo, quer patrocinar o Tigrinho? Cara, não. As pessoas estão se matando por causa do Tigrinho. Eu te dei um gerente meu, quase tirou a vida por causa de um aviãozinho, que eu não sei nem o que é isso. Quase tirou a vida. Está entendendo? Eu não vou fazer um negócio que está matando gente. Ah, mas dá dinheiro, é legal. Eu não quero saber se é legal. Quero saber se isso não atenta contra Deus, contra a minha consciência. Então, assim, seja a sua melhor versão. Mergulhe na palavra de Deus, porque sozinho eu não consigo. Nem você consegue. Eu não consigo sozinho viver uma vida correta. Mas na palavra... Então, seja isso, seja autêntico. E se errar, cara, seja humilde e dizer, eu errei. Mas cuidado para não virar sem vergonha e dizer, eu errei, gente. Aí você fala, cara, eu errei de novo, tu acredita? Porra, que merda. Tu acredita que eu errei de novo? Aí é molecagem. Mas seja o melhor que você pode ser e ame pessoas. Se você amar as pessoas, você vai se esforçar, se não por você, por elas. Desde as 4h30, o Paulo está mandando mensagem que ele está preocupado com o horário, que estava em atendimento. Desde as 4h30. Nosso combinado era às 18h. Desde as 4h30 ele começou a mandar mensagem. Não, aqui. Eu vi que ia atrasar, era 4h30 da vez que ia atrasar, cara. Eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar. E já acelerando ali com o assistente do Sorrentino. E o vídeo ainda foi de pé nervoso, né? Tô nervoso. Tu viu ali, né? É isso aí. E correndo. Eu pude ver na tua resposta que você deu para ele, Paulo, que você é cercado de valores. Quando eu comecei a ver, né, coaches, eu li um pouco sobre o John Wooden, que é aquele cara que é né, que Oklahoma State University do basquete, é um coach. Meu filho está em Oklahoma. É um coach assim, cercado de valores. Ele botou o Jordan no banco. O cara, e eu né, no seu método, nos seus livros, eu vejo que você é muito embasado nos seus valores. Isso significa muito para você, né? Não mentir, né? Ser correto, ser fiel, né? O homem, eu acho que... E é um treino. Hoje eu estava pensando nisso. Eu dei uma viajada no meu passado, cara. Eu disse, que merda. Eu viajei no meu passado. Disse, bom que eu já me perdoei, né? Mas eu fiz muita merda. Eu fiz muita besteira. Muita. E, cara, isso pra mim... Eu não me alegro com nada disso. Tá entendendo? Eu olho para trás e, porra, que merda. Cara, eu fiz isso mesmo, putz. Que merda. Né? Então, eu me arrependo, né? Eu não tenho... você não me arrepende de nada. Cara, eu me arrependo de muita coisa, viu? Muita. Se não me arrependo mais é porque aquilo mudou meu caráter. Mas me arrependo de muita coisa. Arrepende, mas agora mudou. Passou. Legal, Paulo. Acho que a gente está entrando aqui numa reta final. Tem alguma pergunta que a gente não fez que tu gostaria de responder? Sérgio, eu achei que tu ia me perguntar isso, tu não me perguntou, cara. Achei que o Minotauro ia me perguntar isso, ele não me perguntou. Cara, a gente foi de A a Z, né? De alfa a ômega. Cara, não sei. Acho que vocês esgotaram. Acho que a gente fez as perguntas certas. É isso. Tá bom, eu gostei das perguntas que vieram de lá também, a galera que estava aqui. E eu sei, Paulo... Não, eu não respondi ela. A tua pergunta tinha sido qual mesmo? Se tu já tinha pensado em desistir em algum momento. Tá, pensei. Eu pensei. Quando, na pandemia, que mudou todo o jogo empresarial, que para eu estar no jogo eu ia ter que me expor, ter que falar do que eu tinha, falar do que eu fazia, mostrar meu dia a dia. Eu pensei, comecei a me preparar para fechar a empresa. Eu ia embora do Brasil, ia viver de renda nos Estados Unidos, ia parar tudo. Uau. Eu ia parar tudo, né? Eu não queria ficar me expondo na internet, mostrando meus dia a dia, minha família, o que eu tinha. Cara, aquilo para mim, por muito tempo foi uma violência para mim. Obrigado por não parar. E aí é isso. Aí eu olho para jovens assim, que eu tenho um carinho e amor, né?
Aí a Júlia, minha filha, eu disse, parar. Eu comecei a preparar tudo, vou fechar um plano, porque empresa grande é difícil você fechar assim uma vez. Aí minha filha chegou, pai, e o propósito que Deus tem com você? Você lembrou do que aconteceu em 2008? Ela me narrou tudo que aconteceu na minha vida com Deus em 2008. Eu disse, putz, filha, você tinha que me lembrar isso. E aí, passei 3 dias, aí meio que sofrendo, porque eu não queria voltar atrás, eu queria parar tudo. 3 dias sofrendo, conversei com a minha esposa, vamos embora. E aí eu retomei tudo, reergui a empresa na pandemia, comecei a crescer novamente e vou jogar o jogo, ter que me expor, ter que estar na internet, ter que mostrar minha casa, mostrar minha vida. E é o jogo, se quer jogar vou ter que fazer isso. É curioso a gente saber, porque olhando de fora parece que não era uma dificuldade mostrar, parece que foi natural. Mas é legal tu falar da dificuldade que foi a ponto de quase parar por causa disso. Todo dia uma dificuldade. Se eu não tiver meu social media comigo, se eu não tiver alguém me estimulando, me cobrando ali, cara, vai ser difícil alguém saber alguma coisa da minha vida. Olha aí. Legal, gente. O Paulo é escritor, best-seller, vários livros, mas hoje eu trouxe um livro para ti, Paulo. Opa! Eu trouxe um livro aqui, meu primeiro livro, Devocional da Saúde. Caraca! São 365 treinos em vídeo, via QR Code. É o primeiro livro do planeta. Fala sério! Primeiro livro do planeta com 365 treinos em vídeo. Então aqui dentro, ó, apontou, tem o QR Code. Fala sério! E um treino sem equipamentos. Esse aqui é o teu. Cara, eu viajo pra caramba e fico... Aí chego num lugar, não tem academia, não tem nada, eu tô lá perdido no quarto do hotel, tô perdido na varanda, sem saber o que fazer. Aí me manda um WhatsApp, diz, olha aqui... Tipo, o que é que eu faço? Aqui as máquinas que tem aqui, cara. Tem essas, eu mando pro Sérgio. Sérgio, tem essas máquinas, o que é que eu faço? Me fala, me ajuda. Aí eu filmo o exercício, mando pra ele direitinho, aí já tem, é só apontar via QR Code. Tem uma frase que vai fazer sentido pra ti nesse dia. Os 5 pilares da saúde para tu preencher, um espaço para tu escrever a tua sacada do dia. Caraca. E agora já pode levar pelo mundo aí. Caraca. Treino todo santo dia. Cara, amanhã isso aqui tá postado, amanhã tá na minha mochila agora. Que legal, todo dia. mano. Mais uma honra para mim. Uau. Paulo, obrigado. Obrigado a todo mundo que veio, que ficou esse tempo todo aí. Obrigado aí, 3. Obrigado aí, 3, que proporcionou tudo aqui para nós. Obrigado, gigante, Black Belt, o cara também. Caraca. Ocupado pra caramba aqui, não Muito para que feliz viaja. que deu certo, né? Vim aqui, ele tá aqui, né? No momento que respondeu, assim, Genial. para as pessoas, mas para mim, eu fiquei aqui, ó. Para todos nós. Aquela linha que você deu, né? Você tá fazendo, né? Só Para coisa todos nós, certa, gente. né? Para todos nós foi engrandecedor pra caramba. Obrigado, Paulo. Eu Obrigado. devo aos dois, né? Eu devo aos dois. Minha vida foi acompanhando esse homem lutando. Legal, né? Ó, obrigado, cara. Obrigado. Todo tempo. E você tem um marco na minha vida. Que bom. Fico Obrigado. Fico feliz demais. Obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do Legends Talk, hoje multi-especial, com o grande mestre Paulo Vieira. Uau. Obrigado. Caraca! Yes! Yes! Yes!